Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 292. O conflito. A mentira. Primeira parte. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul matou a milhares, Davi dezenas de milhares. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. 1 Samuel 21, versículo 10 ao 15. Faça um rápido scanner mental de todo o Antigo Testamento. Se tivesse que escolher a pessoa mais corajosa de toda a antiguidade, quem você escolheria? Não é uma escolha complicada, certo? O jovem Davi, enfrentando o gigante Golias, ganharia a disputa por decisão quase unânime, não é? Por 40 dias e 40 noites, uma nação inteira convive com medo da ameaça. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. 1 Samuel 17, versículo 10 e 11. Como Davi responde? O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17, 37. A situação exige uma resposta de medo, mas Davi responde com uma assombrosa confiança e coragem. Como chegamos dessa situação tão paradigmática a ler que o futuro rei de Israel se encontra fingindo agir como um louco com saliva escorrendo pela barba? Qual é a essência da mentira? O que nos leva a distorcer as circunstâncias para que joguem a nosso favor? Porque distorcemos a verdade. A resposta que costumamos dar é errada. Fiz porque o meu chefe ameaçou me despedir, porque o meu cônjuge teria gritado comigo, porque o meu filho teria feito um escândalo tremendo. O que tem em comum todas estas respostas? Afirmam que o problema está fora de nós, como fazem os israelitas no primeiro relato e Davi na segunda história. Se enfocam em nossas circunstâncias. Qual é o resultado de pensar assim? O medo convence nosso coração de que as terríveis consequências que nos esperam justificam a mentira. Davi pensa: o que será de mim se o rei de Gate me entregar a Saul? Nós pensamos: o que será de mim se eu puser limites ao meu chefe? Como reagirá se lhe disser que não? Quais serão as consequências de enfrentá-lo? Como poderei encontrar outro trabalho se me despede? O que dirão meus amigos quando souberem? O que pensarão meus pais, meu cônjuge, meus filhos? E se não puder encontrar um trabalho similar, como enfrentarei todos os meus gastos? Consegue ver? Como se fosse o gatilho de um revólver, o temor sempre dispara a pergunta: o que será de mim se... Todas as mentiras têm uma mesma origem: o medo. Todas as mentiras têm um mesmo objetivo: o controle. Todas as mentiras têm uma mesma solução: a fé. Permita-me elaborar muito brevemente essas três ideias. Como vemos claramente no caso de Davi, a razão pela qual mentimos é porque temos terror do que possa nos acontecer. Embora às vezes o engano seja um processo longo, muito consciente e elaborado, se você prestar atenção,
as suas próprias respostas manipuladoras, notará que na maioria das vezes só leva alguns segundos para usar este mecanismo de defesa insano. Basta que uma situação nos faça sentir inseguros para que saia de nossa boca algum tipo de distorção sem muita reflexão. Agora, considere o seguinte: por que estamos mentindo? A resposta não é complexa. Mentimos para tentar não sofrer as consequências que chegaríamos a sofrer ao dizer a verdade. Em outras palavras, a mentira é uma forma de controle. Como Davi, nós somos extremamente criativos. Fingimos, exageramos, ocultamos, desviamos o tema, enfatizamos aquela porção da verdade que nos convém. Para quê? Para controlar o pensamento do nosso oponente e levá-lo a concluir o que mais nos convém. Qual é a solução? Contrastar esses dois tipos de relatos nos dá a resposta. Por que Davi atua com valentia frente a Golias? Porque não tem medo? Não, porque crê que o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Por que Davi finge diante do rei de Gate? Porque tem amnésia. Não deixou de crer em Deus, mas deixou de crer em Deus. Há doutrinas, mas não há prazer. A coragem é um resultado. Dizer a verdade também é o resultado de que minha crença se converta em confiança. Mas tenha esperança, ainda que te custe acreditar. Justo depois deste episódio, Davi escreveu o famosíssimo Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E para orar e meditar ao longo do dia. Minto porque tenho medo de que possa me acontecer e isto me converte a minha mentira em meu falso salvador. Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.